Eu sei que você quer assistir ou escutar o episódio sobre tráfego, mas antes eu queria te lembrar que as matrículas para Formação AKBX, que é o curso completo de 3 meses presencialmente conosco aqui na agência para tornar você um profissional completo de marketing, já estão abertas. Então, se faz sentido para você aprender sobre tráfego pago, como entender e modelar um negócio, vendas, oratória, tudo que torna um profissional de marketing completo, é só escanear o QR Code que está aparecendo em algum lugar dessa tela ou entrar lá no site da agência e procurar a aba School, que você vai entender mais sobre o nosso curso. Então, agora fica com o episódio que a gente gravou sobre tráfego pago. Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Castbox. Meu nome é João Villanova, estou aqui hosteando novamente o episódio por aqui e estou com 2 pessoas que já participaram de outros episódios, mas dessa vez não só queria que vocês se reapresentassem para o público, mas também explicassem o motivo de vocês terem sido chamados para o podcast falando sobre tráfego pago, deem as credenciais de vocês, o porquê vocês estão participando desse episódio. Começando contigo, que está na minha frente, João Pedro. Fala, turma, JP aqui, sou assessor há quase 2 anos, especialista em gestão de tráfego e escala, já rodei aqui alguns milhões e a ideia é cooperar e aplicar um pouco da minha experiência com o tráfego pago nessa conversa. Show. E tu, antes de apresentar o outro convidado, o que é um assessor, mano? O que é que vocês fazem aqui como assessores? Hoje a gente tem e enxerga o marketing como um marketing 360. Então, a ideia é que o assessor ele entre no negócio dos nossos clientes e haja não só como um cara que está por trás do marketing, mas que a gente entenda e também crie algumas estratégias para alavancar os objetivos dele, seja venda, seja reconhecimento de marca. Então, a ideia do assessor é se colocar no lugar do cliente, se colocar como cliente e não só ter aquele marketing frio de agência barra cliente barra prestador de serviço, né? Perfeito. Eu acho que resumiu 1000% e estamos aqui com outro assessor também aqui da agência, mas o porquê, além de ser um assessor, tá aqui, eu acho que tu já teve uma passagem bem proveitosa por outros setores e eu acho que é por isso também que tá aqui, né? Perfeito. Fala, turma, tudo bom? Meu nome é Vitor Campos, como o João disse. Antes, como JP, eu já tenho alguns anos aí na OKBX e anteriormente a ser um assessor, eu fui o diretor comercial por alguns anos daqui da agência e hoje especialista de marca, me encontro também no mesmo cargo como assessor e assim, por ter sido durante alguns anos a ponta comercial, eu entendo qual é o nível de importância que o marketing e o tráfego pago em si tem para a ponta comercial dos meus clientes. Então vai ser de suma importância trocar essa ideia com vocês aqui, onde eu vou poder acrescentar qual é de fato o elo comercial com a agência em si. Perfeito, eu quero chegar nesse elo comercial lá na frente, mas eu queria começar pelo início, que a gente começasse a explicar. Embora hoje em dia seja um assunto bem falado e todo mundo já entende minimamente, o que danado é tráfego pago, né? Na minha visão, acaba que é nada mais do que já é feito há centenas de anos, só que a forma hoje em dia democrática e digital da gente pagar por mídia. Mas tu que é o mais experiente nessa mesa, nesse nicho, ou talvez o que mais tenha rodado, como que tu vê o tráfego pago hoje em dia? Então, o conceito é como tu já falou, o conceito do tráfego é tu pagar para se posicionar em uma via de movimento, uma via que tem diversas pessoas passando ou transitando. Coincidentemente, essa via hoje são as redes sociais. Então, o principal conceito é esse. E como eu vejo o tráfego pago hoje, eu vejo um cenário amplo. Então, se você ainda não está utilizando do tráfego pago para o seu negócio ou para se posicionar como pessoa prestadora de serviço ou qualquer outra coisa que você queira divulgar e queira vender para um maior número de pessoas, você está atrasado em relação ao mercado, porque o tráfego pago aí, para a galera que é dinossauro aí do tráfego que está diversos anos, tem quase 10 anos ou um pouquinho mais. E se você for se colocar como negócio atuante e vendedor, eu acredito que o tráfego pago nas principais redes, então seja Instagram, seja Facebook, seja Google, ou redes que a gente fala menos como Taboola, Outbrain, se você não se colocar nessa posição de visibilidade, você está perdendo muito. Perfeito.
Eu acredito que esse teu discurso ele está muito atrelado a gente inicialmente, seja em experiências próprias ou até lidando com clientes nossos, tentar passar esse nível de consciência e tentar explicar o que danado é tráfego pago, né? Eu acredito que hoje as pessoas, sejam empreendedores, empresários, eles dão muito valor e dão muita audiência a algo ou talvez a técnicas de marketing que não trazem um resultado tão efetivo como o tráfego pago, porque não tem o nível de consciência certo para que entenda de fato qual é a importância daquilo. Um exemplo muito claro é assim, a gente tem grandes empresas aqui que são loucas, não pode escutar outdoor, que eu quero. Vê aí um outdoor, não sei aonde que eu quero colocar. E um outdoor é sim uma forma efetiva de marketing offline de trazer uma visibilidade. Mas aquilo ali não dá para ser metrificado e muito menos não dá para ser nichado para o nosso público-alvo. Perdão, para o nosso público-alvo. Então, o outdoor hoje, ele traz sim uma grande credibilidade, mas o tráfego em si nos permite o quê? Não só nichar o nosso público-alvo, como também gastar muito menos. É muito interessante que assim, a gente vira para cliente e faz, cara, vamos investir em uma campanha X, sei lá, 5 mil, 10 mil reais, e abre um olho assim de susto muito grande, porque não tem noção do resultado daquilo. Enquanto um outdoor que seja 15 mil, 20 mil, paga assim, de forma muito tranquila. Porque não tem a consciência de fato do que é o tráfego pago e do que é o tráfego orgânico, sabe? Por isso que é muito legal a gente sempre tratar com o cliente, trazendo e tentando passar essa consciência para que ele entenda de fato, qual é a efetividade dessa ferramenta. E o cliente, eu acho que tem dois pontos, né? Sempre tem um cliente que ele ainda não entende, que ele acha que tráfego pago é sempre uma ferramenta ou uma estratégia que a gente vai implementar, que vai colocar o dinheiro dele e simplesmente vai sumir, não vai trazer resultado. E tem um outro cliente que ele tem um nível de consciência parecido com esse, só que ele tem uma visão diferente do tráfego pago, que acha que é gerador de dinheiro. Ah, não, eu tenho certeza que eu vou botar aqui R$1.000 e eu vou fazer 10 mil. Que eu vou botar R$1.000 e vou fazer 20 mil. Não é nenhum nem outro. E nenhum né? nem Exatamente. outro. Exato. Mas um pouco dos dois discursos de vocês eu queria pontuar, que é o seguinte. Tu começou falando que o tráfego pago nada mais é do que se colocar numa via de movimento. Isso. E Vitor também falou que do outdoor e de outras formas de mídia paga. E no final das contas eu acho que tá tudo no mesmo balaio, basicamente assim, porque há 100 anos atrás, a gente ainda colocava lojas em ruas de fluxo. Sim. É o conceito do shopping. E quando você paga caro na loja de shopping, você está pagando não só pelo espaço e por outras comodidades que o shopping oferece, mas pelo fluxo de pessoas que ali está passando. E pelo fato de passar um fluxo de pessoas, a gente tem uma parcela delas entrando na loja e fazendo compras. Sim. Quando a gente coloca outdoor na rua, eu estou comprando o fluxo de pessoas que está passando ali, só que uma pequena parcela vai reconhecer aquela marca ou vai tomar alguma decisão por ver aquilo e pode ou não ajudar na decisão de compra lá na frente. E aí hoje em dia, ou há 10 anos atrás, a gente tem o tráfego pago online, Sim. que é pagar as plataformas mais comuns, que é o Meta, que é o Facebook, o Insta, o Google, para sua marca ser vista. E eu gosto de polemizar, dizer que eu acho que quando você aluga uma loja no shopping, em qualquer rua movimentada, você está sim fazendo tráfego pago. Quando você está comprando outdoor, você está sim fazendo tráfego pago. Mas o tráfego pago, que é o assunto desse podcast, não é esse, e sim o online, por ser muito mais democrático / barato. A gente consegue, como o Vitor falou, para você ter realmente uma relevância, penetração em outdoors ou em qualquer outra mídia física, é muito mais caro, porque é escasso. E tudo que é escasso é mais caro. E às vezes você tem que investir 15 mil, 30 mil numa quinzena ou em um mês, 2 meses. E no tráfego pago, com R$10 por dia, talvez na verdade menos, $1, 5, 6 reais por dia, você já começa a ter resultados que nada mais é do que mostrar o teu conteúdo para pessoas que você pré-estabelece. Sim. Mas a diferença eu acho que está nas métricas, né? E tráfego pago está muito atrelado a métricas, e é nesse gancho que eu queria deixar aqui. Que gastar dinheiro para ter visibilidade... Isso é muito antigo, né? Nossos pais não eram nem nascidos e já tinha isso. Mas hoje em dia, eu acho que a gente pode gastar menos ou gastar melhor. E não desperdiçar. Porque se eu faço um anúncio na TV para um público, sei lá, majoritariamente masculino, pelo menos metade das pessoas que vão ver são mulheres. Então eu não estou sendo 100% assertivo. No tráfego, se eu tiver um produto majoritariamente masculino ou majoritariamente feminino, eu posso escolher quem é o público que eu vou atingir, e aí eu tenho um aproveitamento melhor do meu budget. Naturalmente eu posso gastar menos e gastar melhor. Ou nem só menos, mas pelo menos gastar melhor. Ser mais efetivo, né? E aí, acho que surgiu também as métricas, né? Isso. E a questão das métricas
putz, é super esclarecedor, porque, tipo, não tem como tu criar uma boa estratégia de marketing sem definir aonde tu quer chegar, primeiramente. E aonde tu quer chegar é ditado pelo tipo de cliente que tu quer atingir. Então, se tu quer atingir um cliente A, tu vai entender que tu tem que levar esse cliente A até o ponto B. E vice-versa. E entender qual é o caminho de um ponto ao outro. Exato. E o tráfego, muitas vezes... E aí a gente entra no conceito de funil e tudo mais, mas o tráfego, muitas vezes, tem essa ferramenta, ele tem essa funcionalidade de pegar o teu cliente pré-estabelecido, tu utilizar esse cliente para fazer com que ele chegue, saia de um ponto A, vá para o ponto B e o melhor, tu entenda o porquê ele saiu do ponto A e foi para o ponto B e quais foram os caminhos que ele fez. Se ele clicou no teu anúncio, se ele só visualizou o teu anúncio, se ele clicou no teu anúncio e foi para a página de destino, se ele rolou a página de destino. E tudo isso faz parte das métricas que a gente consegue analisar dentro das plataformas de tráfego pago e utilizando algumas ferramentas aí subsidiárias, vamos dizer assim, que vai ajudar a gente a metrificar cada vez mais a jornada. E aí eu concordo 100% com o João. Tráfego sempre existiu, sempre vai existir, mas tráfego metrificável, de forma exata, com o pensamento de growth, com o pensamento de utilizar a verba melhor, tráfego pago, da forma como a gente está falando aqui, é o mais assertivo. Inclusive, falando até dessa parte que tu falou do conceito do shopping em si, o shopping nada mais é do que um tráfego, que também é pago, por mais que não seja no digital, que nos permite ter, digamos assim, duas métricas / a gente consegue colocar dois filtros, que é o filtro da geolocalização, a gente coloca, seja num shopping, geralmente são nas grandes metrópoles, nas cidades, e também a gente entende que, se é uma loja que está no meio de um shopping center, ela está ali no meio de pessoas que minimamente têm um poder aquisitivo aceitável para bom, porque estão passeando. Então a gente consegue filtrar mais ainda esse público. E o pago nos permite não só ter essas duas métricas, como métricas mais profundas, como você falou, idade, gênero, interesses. Isso que é o interessante, a gente conseguir gastar menos de forma mais efetiva. Saca? Perfeito. Eu concordo 1000% com os dois posicionamentos e eu vejo realmente a democratização que a gente conseguiu de pequenos negócios antes não conseguiam bater de frente com grandes negócios. Perfeito. E a internet conseguiu, e o tráfego pago online conseguiu fazer essa democratização. Dá voz, né? Eu lembro que já tiveram vários cases aqui que com empresas menores a gente conseguiu teoricamente ter mais relevância do que empresas grandes, gastando muito menos. Porque como que você bate numa empresa muito maior e posicionada no teu nicho, no teu negócio, com quem já está fazendo Globo há anos, quem está fazendo mídia há anos? Você investe mais ela em algum canal específico, ou pelo menos para um público específico. Porque talvez o teu orçamento não seja suficiente para atingir o Brasil inteiro, mas talvez tu possa ter um orçamento maior do que o teu concorrente numa região determinada. Isso. Digamos, tu talvez não consiga investir 1 milhão em mídia a nível Brasil, mas digamos que dentro do nível Brasil a pessoa tenha 1000 praças, então quer dizer que ela está gastando 1000 por praça, com 1 milhão que ela está fazendo. Então, se tu gastar 2 mil em uma praça só, digamos, uma cidade, talvez tu tenha mais repercussão. E aí tu vai ter as métricas desse investimento localmente, tu vai poder ver isso diretamente no teu negócio. E então até escalar, né? Para outras praças. Perfeito. A gente testa numa e escala esse resultado na outra. Exato. E como é que a gente metrifica esse resultado? Como é que vocês veem? E quais são as ferramentas online que a gente tem para metrificar? E com essas métricas, quais são as tomadas de decisão que vocês dois tomam geralmente dentro dos negócios que vocês aqui assessoram? Tipo, vocês primeiro têm que metrificar. Então vocês usam Pixel, enfim, a gente pode entrar um pouquinho nesse assunto. E com essas métricas, eu quero saber quais são o que é que vocês olham geralmente para tomarem a decisão de ou otimizar ou escalar. Porque se tá bom, escala, mas se não tá bom, otimiza. Então essas duas opções. Começando pela primeira pergunta, como vocês metrificam e depois como vocês tomam a decisão e que decisão geralmente é essa? Velho, pra mim, a principal métrica do meu cliente sempre é venda. E, assim, sempre é fogo, né? Mas dependendo do tipo de objetivo que ele tem, que em geral 99% dos meus clientes querem venda, vai ser a métrica principal. E aí, olhando para essa métrica principal, eu consigo fazer meio que uma engenharia reversa, né? Então, se a métrica principal dele é a venda, o que é que eu vou analisar no funil dele que o cliente está percorrendo e o que o cliente está fazendo até chegar nessa meta?
Então, aí entra a questão do conceito de pixel, que é, em geral, os meus clientes estão dentro das plataformas online, então é inevitável eu estar utilizando o pixel para ver quem visualizou a página, quem adicionou ao carrinho, quem adicionou a lista de desejo, por que a pessoa que adicionou o carrinho ele não foi para a parte de checkout e tudo mais. Então, a análise do funil em si ela tem que ser muito minuciosa. E é até difícil eu falar 100% o que eu faço, porque o funil ele é gigante, ele tem diversas etapas. Exato. Mas, em geral, eu defino uma meta principal, que no caso é venda, faço esse mecanismo reverso e vejo qual é a parte do funil dele que tem gargalos. E aí gargalos é simplesmente a perda de tráfego. Então, se dos clientes que clicaram e foi para a página de destino, eu tive uma perda aí de clicaram 1000 pessoas, foram para a página de destino 80 pessoas, opa, eu tenho um gargalo aqui. Perfeito. Então, como é que eu posso fazer para otimizar isso? É o criativo? É o anúncio que está aparecendo? É a copy? Então, é difícil eu te dizer e é difícil a gente falar profundamente sobre as métricas, mas é fácil eu explicar que se tu tem um objetivo alinhado, se tu sabe a plataforma de tráfego pago que tu vai utilizar e tu sabe o porquê tu tá utilizando aquela plataforma de tráfego pago, tu consegue simplesmente ver e entender quais são os principais gargalos do teu cliente no teu funil, e isso tu vai fazer as que a gente chama de otimizações, né? Exato. Eu acho que o caminho não seria nem esse. A gente ir para, primeiramente, as métricas é um caminho contrário, né? As métricas, elas vêm depois da gente conseguir entender qual é o negócio do nosso cliente. Isso. Então, eu não diria nem vendas. Talvez o que a gente possa, inicialmente, a depender do nicho, é mais fácil usar a palavra resultado. Resultado. Resultado, para alguns empresários, para alguns clientes, pode ser a venda. A venda direta, o faturamento. Obviamente, tudo gira em torno de dinheiro, tá? Isso aqui, tudo. Mas, de forma direta ao nosso trabalho, às nossas métricas, o resultado pode ser outra coisa além da venda. Então, assim, como eu disse, é um caminho contrário. Talvez as métricas elas partam depois de um estudo de negócio, um estudo de mercado. É interessante sempre a gente ter a consciência de que, o nosso negócio é tal e talvez o nosso público-alvo não seja tão claro como o nosso cliente espera que seja. Então, é interessante a gente ter essa noção, estudar esse mercado, estudar esse público-alvo, para que a gente possa começar com os nossos testes. Depois que a gente abre uma escala, depois que a gente abre o nosso leque de testes, que a gente vai conseguir entrar nas métricas. Porque se eu tenho vários testes e eu consigo entender que esse aqui está performando, como tu disse, é um caminho onde eu tenho 100 cliques no meu site e 80 realmente enchem um carrinho. Esses 20 aqui. O que é que está acontecendo para esses 20 perderem? Enquanto outro público com outro interesse não são 20, são 17. Então, aqui eu posso já descartar e entender que esse público aqui, com esse interesse, vai ser realmente mais gratificante para o meu cliente e para os resultados que ele tanto almeja. Tá entendendo? Então, eu diria que é mais fácil a gente fazer um caminho contrário, não vir primeiro com as métricas. Porque métricas essas que nem nosso cliente às vezes sabe. A gente precisa ter a consciência nossa, como profissionais, como especialistas da área, para passar para o nosso cliente e então eu poder, beleza, agora eu vou criar os testes, daqui que vem as métricas. Entende? E é muito interessante isso que tu fala, porque marketing é validação de hipótese. E a gente tem que ir para as plataformas de tráfego com esse pensamento. Perfeito. O teste nada mais, nada menos é do que uma validação de hipótese. Você está levantando a hipótese. Se eu anunciar para o público X, com o valor X, eu espero que esse público me dê o valor 2X, ou 1,5x, tanto faz. E se a gente não entra nas plataformas de tráfego com esse pensamento, a gente vai se frustrar. Exato. Vai gastar os primeiros 200, 300 reais. Vai frustrar o nosso cliente. Exato. E vai acabar fazendo com que a experiência que o cliente tenha com a ferramenta seja péssima. Então, velho, se você for implementar a gestão de tráfego no seu negócio, que você implemente entendendo que você não tem que iniciar e fazer certo. Você tem que fazer até dar certo. Não é aquilo que tu falou, do diretamente proporcional, né? Eu vou entrar agora, vou colocar uma equipe de marketing, lindo, né? Vou colocar X e vai me voltar 2X. Não, velho, tentativa, erro, até que a tentativa se torne a validação do negócio. Exato. Aí a gente consegue escalar e etc. Exato, e eu ia falar isso, isso é o princípio ativo da escala. É tu ter uma hipótese extremamente validada, e aí quando eu falo extremamente validada tu ter, aí a gente volta para as métricas, tu ter todas as métricas
pedindo escala. E o que é uma métrica pedindo escala? Métricas baratas. Uhum. Assim, baratas, né? E aí vai depender de nicho para nicho. O que é barato para um nicho de imobiliária? Tem muito Corretora. mais spread para gastar do que um nicho de Exato, varejo de mais varejo. apertado. Exato. Agora, assim, também eu acho que nesse campo de hipótese que vocês estão falando, nenhuma campanha, ou quase nenhuma, é 100% prejudicial, mesmo que não atinja o resultado. Sim, sim. Porque talvez você não tenha atingido o lead ou a venda, mas você comprou dados. Isso. E com aqueles dados você pode economizar, ou até se você errar 100%, pelo menos um caminho que você não sabe, você já sabe qual é. Uhum. Você Não- errou o público isso. 100%, Isso. já tá válido, porque ali você já sabe que esse público tá errado. Exato. Agora é menos um pra você errar. Nunca é um dinheiro descartado, sabe? Nunca é. Deve ser, na verdade, né? Não, assim, e eu não diria que nunca deve ser, porque realmente se você tiver com um gestor de tráfego muito fraco. Mas assim, trazendo até para um nicho que eu tenho know-how, de hotelaria. A gente sempre conversava muito isso sobre, pô, eu estou gerando uma campanha de conversão, onde a conversão é clara, é aumentar a demanda, aumentar o número de diárias. Só que nunca, como você disse, vai ser de fato um investimento descartado. Por quê? Mesmo que agora a gente tenha um número de conversão que seja baixo, mas que tenha clientes que realmente estejam dispostos a trocar uma ideia, a saber quanto é o valor da diária, pô, eu tenho em vista que eu já captei aquele cliente, ele já conheceu a minha estrutura, ele já conheceu toda a minha, o meu hotel, seja pousada, enfim, e aqui, naquele momento ele não foi convertido, ele não se tornou um hóspede, mas estamos no cérebro dele. A gente já colocou ali para ele, quem sabe, numa outra oportunidade, ir lá e realmente virar um hóspede, sabe? Então, Sim, assim, nunca vai ser algo que é descartado. Quem não é visto não é lembrado, ponto. Exato. E investindo, a gente está sendo visto. O ponto de descartado ou algo do tipo, eu sempre penso no gestor de tráfego que ele não leva os dados a sério. Tipo, se você não leva dado a sério, se você tem um gestor de tráfego que ele não leva o dado a sério, você está realmente descartando o seu dinheiro. Eu concordo com o Campos que a partir do momento que tu roda uma campanha, dependendo do objetivo, independente do objetivo, na verdade, mesmo que seja venda e você não venda, você apareceu para um público, você apareceu para o público que você segmentou, você tem os dados, você fez um trabalho de reconhecimento de marca, querendo ou não, e você fez com que pessoas avançassem no seu funil, mesmo que ela não tenha Sendo efetivado convertidas. a compra ou efetivado o resultado que você quer com o tráfego. Perfeito. Mas se você... Eu acho que é o único ponto que você descarta dinheiro é quando você esquece totalmente os dados. Véi, esqueceu os dados, esqueceu o cerne da gestão de tráfego, que é o que a gente falou, véi. A gestão de tráfego é análise de dados. Não é à toa que tem um bocado de gestor de tráfego se posicionando como gestor de dados, ou analista de dados, ou analista de dados para Você e-commerce. passa mais tempo analisando dados do que apertando o botão, né? Apertando o botão, Exatamente. exatamente. E como que a gente faz, o ouvinte da gente, decidir qual é o melhor canal para o negócio dele? Porque a gente aqui convive com vários negócios que os canais são completamente diferentes e os objetivos de campanha são completamente diferentes. Então, assim, vamos utilizar os dois canais mais comuns, que é o Meta e o Google Ads. Então, o Meta Ads, Facebook, todo anúncio patrocinado no Facebook e no Perfeito. Insta. E o outro lado, todo anúncio patrocinado no Google. Quais são as diferenças entre os dois? Eu queria que vocês debatessem como vocês veem a diferença na prática e qual o melhor canal para alguns segmentos, enfim, que vocês têm em mente. Assim, inicialmente, é óbvio que a gente precisa ter noção de que existem esses dois canais, como você falou, que são os mais usados, mais práticos, assim, digamos. E a gente pode os considerar como. Existem canais de entretenimento, como o Instagram, Facebook e a plataforma, o próprio Meta Ads em si, e também o canal de searching, que é o canal de busca, de procura. Então, a depender do teu nicho, é interessante que você entenda que, pô, será que talvez é melhor, ou então, meu negócio é tão ultra nichado que é muito difícil realmente eu conseguir ter uma captação através das plataformas de entretenimento, ou é melhor eu ter noção de que é ultra nichado e só aparecer quando alguém me pesquisar. Entenda? Então eu diria que para talvez alguns setores mais fúteis, entre muitas aspas, que seja melhor ser visto, seja melhor ser lembrado através ali toda aquela visualização, o Meta em si seja mais interessante, um patrocinado no Facebook, um patrocinado no Instagram. Já para alguns setores que são muito específicos de, pô, tu vende peça para geladeira, seja mais interessante você
focar e filtrar o seu público a quem realmente lhe pesquisar. Concorda comigo? Concordo. E só complementando, a questão a diferença básica, a gente que vem de uma escola de tráfego mais antiga, a gente fala que o Facebook, ele é de atração. Ela é uma plataforma de atração. Você Exato. tá lá, Facebook Meta no caso. Você tá lá. Gerar o desejo e exato. pescar alguém. Pescar alguém. A pessoa que tá ali naquela rede social, ela tá socializando. Ela não quer ver o anúncio. O anúncio chega até ela. Então ela atrai o anúncio porque a gente utiliza algumas segmentações. E o Google, no caso, é uma rede de intenção, na verdade. Que você tem a intenção de procurar pelo serviço ou pelo produto que enfim, você vai estar anunciando. E aí que entra o teu conceito, que falou 100% certo aí, é a questão se o teu produto em si for um produto mais popular, for um produto de topo de funil, como a gente chama, velho, não Que pensa já duas chama a vezes. atenção pelo mercado em si. Não pensa duas vezes. Começa inicialmente pelo Meta e depois utiliza o Google como posicionamento, como remarketing, que é sensacional. Então, era justamente, até fazendo uma ponta, e não só em relação ao remarketing, mas não necessariamente você só vai ter resultado no Facebook ou só vai ter resultado no Google. Não existe você pode bipolaridade, iniciar, né? Exatamente, não existe essa polaridade. Você pode iniciar de uma forma e o segundo braço se complementar, Isso, exato. sabe? Exato. É uma das coisas que eu mais gosto de falar para os clientes aqui é que o marketing ele é holístico. Ele tem que abranger diversas fontes. Quanto mais tu aparece em mais fontes de tráfego, mais fontes de sociabilidade, vamos dizer assim, TikTok, E mais Meta, telas. e mais telas, mais fácil é tu motivar aquele cara que está sendo impactado pelo teu anúncio a tomar uma decisão. Perfeito. Porque imagina que tu tá no TikTok, tu foi atingido por uma marca, aí tu fez, pô, beleza, passou despercebido, mas tu entra no Facebook ou no Instagram, tu vê aquela marca novamente. E aí Pesquisa o produto no Google acabou, e tem 3 velho. marcas, tu vai escolher E tu- qual. Aqui você aqui tá tu mais viu mais. familiarizado. Mas vocês entendem que a gente volta no mesmo ponto, que marketing é o mesmo marketing de Kotler e o mesmo marketing de 30 anos Exato. atrás, de 100 anos Exato. atrás. Exato. Quando a gente fazia a lógica da TV, é mostrar um produto junto É com o outdoor, isso. junto com o panfleto, É isso. pra quando chegar no PDV, no mercado, você, por que tu acha que a Coca-Cola investe tantos bilhões em mídia? É pra continuar tendo o recall maior na prateleira. Exato. A gente vai sempre reconhecer mais Coca-Cola do que qualquer submarca de refrigerante. E o tráfego pago online democratizou isso, e os canais eu acho importantíssimo essa reflexão que vocês dois estão trazendo, que é nenhum dos dois é um melhor do que o outro, mas talvez o nível de consciência ou funil podem estar em etapas diferentes. Exato. Eu acho que se você está num mercado que as pessoas já tendem a buscar muito sobre o teu produto, ou se já tem muita gente buscando o teu produto, eu acho que é imprescindível que você esteja no Google, para minimamente você ser uma das opções encontradas a quem está buscando. Agora, se tu tem uma inovação, se tu tem um produto novo, o que ninguém necessariamente ainda procura por você, talvez o Meta faça mais sentido para você filtrar ou botar o teu negócio para aparecer para quem você acredita que é o público-alvo. Eu acho que essas são as principais diferenças entre os dois canais. Um ser encontrado e o outro procurar, mas não necessariamente você pode escalar sendo encontrado. Porque, digamos que uma palavra-chave específica como tráfego pago para lojas de pneus tem apenas 100 buscas por dia. Nunca vai ter, a não ser que você nunca vai ter mais do que 100 leads por dia. Mas talvez tenham mais pessoas que precisem disso através do Meta. Então, tu vê dessa forma exatamente, ou tu acha que é Médio. Porque eu entendo que dá pra gente... Essa linha de raciocínio tá certa, 100%. Mas dá pra gente aumentar a base de público através de outras estratégias. Por exemplo, ele tem 100 pesquisas. Mas imagina que a gente utiliza o Meta, e aí que entra a questão do marketing holístico e utilizar canais de tráfego como complemento. Imagina que a gente utiliza o Meta com a campanha de reconhecimento de marca, ou uma campanha de alcance, enfim, que a gente vai dar mais visibilidade para a tua marca que está utilizando essa palavra-chave. E aí tu necessariamente tu tá atingindo um número maior de pessoas, e se tu aumenta a tua frequência nesse teu... Eu já tô falando a estratégia, mas se tu aumenta uma frequência nesse teu anúncio aqui, consequentemente, na teoria,
tu tá aumentando o número de pesquisa também dele, porque tu tá trazendo um cara que ele é inconsciente do teu produto para um nível de consciência. Perfeito. E se ele é consciente, ele provavelmente vai pesquisar ou em relação a tu ou em relação ao teu concorrente. É usar os dois canais para se aumentarem a própria tração entre eles, né? Isso. Quando a gente apresenta num e converte em outro e vice-versa. Isso. E o maior motivo, talvez, de trazer Vitor aqui foi também ter a visão do lado comercial. E eu não quero entrar muito no lead, porque é um assunto que eu quero fazer um podcast só sobre isso, mas como que o tráfego pode ajudar o setor comercial? Porque eu vejo que muito do setor comercial, principalmente do ramo imobiliário, acaba ficando até um pouco refém do tráfego, né? Quando desliga, não funciona mais. Tu que já viveu anos e já vendeu alguns milhares de reais, como é que tu vê isso? Não, então, é interessante a gente inicialmente debater na realidade que, assim, você empresário, empreendedor que tem uma equipe comercial, você precisa, ponto. É uma ferramenta que é de suma importância, por quê? Porque vai encontrar tudo isso que a gente está falando aqui. Você vai trazer o lead específico, você vai conseguir trazer, de fato, o teu cliente ideal através de ferramentas que são efetivas. Massa. Mas, dando um passo para trás, qual seria essa importância? Eu não diria nem a importância em si do marketing pontualmente. Eu diria a importância do comercial estar atrelado ao marketing. Por quê? Como eu disse, a gente não pode iniciar com métricas. A gente precisa iniciar com a consciência de mercado. A gente precisa iniciar com o estudo de mercado. Então, se o teu vendedor, que é a ponte, que está conversando com o teu cliente, ele sente quais são as objeções iniciais, ele sente quais são os clientes que não são tão bons e são, talvez, qualificados ou desqualificados, ele consegue começar a perceber quais são as características que julgam um cliente ideal ou não. A partir desse momento, quando ele passa para um assessor, um gestor de tráfego ou então qualquer empresa de marketing, ali eles conseguem criar uma sinergia onde um braço vai depender 100% do outro. Seja num feedback para que eles entendam de fato, pô, bicho, chegou uma quantidade de conversa X. Tá, mas essa quantidade de conversa X, ela chegou por quê? Será que a nossa comunicação foi muito agressiva? E isso trouxe clientes que são desqualificados? Será que porque a promoção, não sei, enfim, a gente precisa de um feedback de ambos os braços, certo? Então, assim, como comercial, como diretor comercial, eu sempre percebi que o marketing, sim, é importante, mas sempre vai ser necessário que você dê um passo para trás e perceba que é importante ainda mais a consciência do teu cliente e esse feedback que você possa passar para o especialista da área, sabe? Para que ele possa construir ali um cenário totalmente gratificante para a tua empresa. Tá entendendo? E uma dor que eu, como gestor de tráfego nato, tenho quando eu estou em contato com a equipe de vendas sempre, e pelo amor de Deus, se você gerencia uma equipe de vendas ou tem uma empresa com a equipe de vendas, o marketing, ele foi criado para servir a tua equipe. Então seja verdadeiro e diga, dê feedbacks positivos ou feedback negativos, mas verdadeiros em relação ao que a gente está gerando. Porque o que mais aconteceu e o que mais acontece, e isso pode ser realidade de praticamente 99% das agências, é o cliente que meio que oculta o resultado achando que o marketing ele não vai, ou ocultando o resultado, ele vai fazer com que a gente melhore as campanhas ou se esforce mais através da gestão de tráfego. Não tá vendendo nada, pessoal. Não tá vendendo nada, mexe aí. Não, velho. Se tu fala que não tá vendendo nada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desligar a campanha. Vai mudar tudo. Ou eu vou mudar tudo. E se tu tá vendendo... E, velho, eu gostava muito de trabalhar com o Campos quando ele tava no comercial, porque ele tem essa cabeça. Ele tem esse entendimento de que, tipo, todo feedback constante em relação ao lead que chega vai melhorar o trabalho da gestão de tráfego, 100%. Exatamente. Então, a gestão de tráfego, ela é uma ferramenta que veio para servir o comercial. Se a gente não tem essa sinergia, se a gente não entende que a gente tem que dar passos atrás, e aí eu vou além, a gente tem que dar passos atrás para a gente conscientizar e fazer com que o cliente entenda que isso aqui que eu tô falando de time comercial e time de gestão de tráfego é uma coisa só. Porque a empresa é uma coisa só. E o que gera e o que move a empresa é venda. Sim. E para tu vender, os dois tem que estar alinhados. E o feedback de um tem que alimentar a ação do outro. Se não tem transparência, matou isso. O marketing em si, mais propriamente dito, o tráfego pago,
é um facilitador do time comercial. Por quê? Exato. Você tem que entender que se foram clientes ou leads, possíveis clientes, que vieram através de uma campanha X que foi desenvolvida por um assessor, por um gestor de tráfego, quer dizer que esses clientes já são pessoas que já sabem quais são as dores que eles sentem, já sabem qual é a solução e vão chegar assim muito mais tranquilos para uma possível conversão. Então é necessário a gente ter essa realidade. O marketing é o facilitador do trabalho do time comercial e ponto. Porque já vai ser um cliente que vai chegar ali sabendo o que é que tu vai vender, mais ou menos qual é o preço que tu vende, como é que tu vende, sabe? Então você vai ser só um ótimo comercial e vai finalizar a venda, Exato. sabe? E às vezes funcionou até como um novo canal de vendas também, né? Perfeito. Porque, pô, o cara que tem um quiosque, uma loja, já vende pelo público que tá passando, já chegam indicações para o time comercial, e aí você entra com tráfego pago para ser mais um canal. É uma terceira via, nesse caso, de aquisição de público para ter mais conversão. Só que isso aí é impressionante, eu acho que a cultura de brasileiro, de dono de negócio brasileiro, que tá sempre mal, tá sempre quebrando, tá sempre liso. Enfim, talvez tu dê um feedback negativo para tua equipe, isso possa gerar com que literalmente mudem toda a estratégia e vá por água abaixo, o que está sendo bons frutos. Então, uma coisa que a gente precisa muito aqui é sempre feedbacks. É importante que você também dê feedbacks, porque o marketing comercial e até algumas empresas novas, eles estão sendo o mesmo setor, estão colocando na mesma sala. Porque tem que ter esse elo. Sinergia é importantíssimo. Importantíssimo. E nesse episódio, eu acho que eu vou terminar ele por aqui, mas eu quero depois gravar um episódio com vocês falando sobre como gerar bons leads para os negócios e dentro de como a gente gera bons leads, como fazer com que o time comercial extraia o máximo possível. Já teve muitos casos aqui que a gente gerou bons leads para o negócio, só que às vezes o time comercial está desconexo com a campanha, desconexo com a agência e não usa da melhor forma possível e não existe essa troca de feedback. Então já fica uma deixa para o próximo episódio e nesse eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham entendido a importância do tráfego, os canais que a gente utiliza, a diferença dos canais e como é importante dar feedback e está principalmente ligado a métricas. Sem métrica, você talvez possa perder dinheiro. Você pode até ter venda, mas sem dúvida nenhuma, quando você analisa as métricas, você vai conseguir potencializar e talvez escalar melhor as suas campanhas. Então, deem tchau aí pro episódio. Valeu, galera. Até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu. Valeu.